Este vídeo é a continuação da linha do tempo geral. Com o final da Segunda Guerra Mundial, as pessoas começaram a ter muitos filhos, e isso gerou a era Baby Boomers, onde a população mundial aumentou drasticamente. A Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética, os Estados Unidos e seus respectivos aliados, o Bloco Oriental e o Bloco Ocidental, que ganharam forças após o final da Segunda Guerra. Essa guerra possui esse nome, pois não houveram conflitos bélicos explícitos, apenas uma guerra ideológica. Avanços tecnológicos foram consequências, como a criação da internet, dos computadores e de alguns satélites. Como consequência da Guerra Fria, mais para frente, começou a corrida armamentista e a corrida espacial, onde houve uma busca por avanços tecnológicos, armas com poder bélico muito fortes, influência e buscaram até coisas fora do espaço. A União Soviética conseguiu realizar a criação do primeiro satélite, o Sputnik 1, e conseguiu também lançar o primeiro homem ao espaço. Já os Estados Unidos não fez muita coisa no início, porém depois aprimorou e criou satélites mais avançados, como a Voyager 1, o telescópio Hubble e os Vikings, robôs em Marte. Outro grande acontecimento durante a Guerra Fria foi a implementação do Plano Marshall. O Plano Marshall foi uma das tentativas dos Estados Unidos de trazer as pessoas para o seu lado na Guerra Fria, já que era uma guerra ideológica. Eles precisavam transformar mais países em seu regime, o capitalismo. Em busca disso, eles investiram um bom dinheiro na Europa para reconstruir os países. Reino Unido e França foram os que mais receberam, já que estavam na aliança desde o início. E os Estados Unidos tinham como objetivo fazer a Europa se tornar inteiramente capitalista. O Muro de Berlim foi uma barreira física, construída de repente pela República Democrática Alemã, que era socialista, que circundava toda a Berlim Ocidental capitalista. Eles construíram esse muro porque, além de Berlim ser dividida em Oriental e Ocidental, a região ao redor era inteiramente da União Soviética, como mostra na imagem. Sua construção foi realizada em uma noite qualquer, separando famílias e ocasionando problemas e revoltas por parte da população. As pichações são um exemplo dessa revolta. A crise dos mísseis em Cuba. Basicamente, os Estados Unidos tinham colocado os mísseis nucleares em uma região próxima do Oriente Médio e da Rússia. E em troca disso, a União Soviética retrucou com a implantação de mísseis balísticos, também nucleares, em Cuba. E esses mísseis poderiam atingir cidades americanas muito fácil. Por conta disso, os Estados Unidos ficou com muito medo e quase atacou Cuba. Ou seja, esse foi o momento mais tenso da Guerra Fria. O assassinato de Kennedy. Bem, esse não é um tema muito importante, mas vamos citar ele mesmo assim. Basicamente, o 35º presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, foi assassinado na sexta-feira, dia 22 de novembro de 1973, em Dallas, no Texas. Kennedy foi mortalmente ferido por um disparo enquanto circulava no automóvel presidencial na Praça Dealey. Foi o 4º presidente dos Estados Unidos a ser assassinado e o 8º que morreu no meio do cargo. Em 1964 foi o ano em que se iniciou o golpe militar no Brasil, ou a ditadura brasileira, que começou como um golpe militar que encerrou o governo do antigo presidente democraticamente eleito, João Goulart. Os militares favoráveis ao golpe costumavam designá-los como a Revolução de 1964 ou Contragolpe de 1964. Porém, esse momento não foi muito positivo para os cidadãos, já que os militares pegavam muito pesado com eles. Com o objetivo de ganhar a guerra espacial, os Estados Unidos deu início ao Plano Apollo, que teria como objetivo colocar o primeiro homem na Lua. Porém, só depois de 11 tentativas na Apollo 11 que eles conseguiram pousar na Lua. A Apollo 11 foi um voo espacial tripulado norte-americano, responsável pelo esse primeiro pouso na Lua. Os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin foram os primeiros a pisar na Lua. A missão foi lançada por um foguete chamado Saturno V, do Centro Espacial John F. Kennedy, na Flórida. A partir desse acontecimento,
vários outros países e outras pessoas começaram a tentar chegar na Lua. Às vezes, alguns tentavam ir até mais longe. A crise do petróleo. Para entendermos a crise do petróleo, primeiro precisamos entender quem eram as 7 irmãs. As 7 irmãs eram as 7 maiores empresas de petróleo do mundo. Elas governavam o preço do barril. Porém, os 5 maiores produtores de petróleo no mundo, a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela, fundaram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. A partir da criação da OPEP, rolou uma disputa para ver quem governava e quem decidia o preço dos barris de petróleo, se seriam as 7 irmãs ou a OPEP. Para a felicidade do povo, no ano de 1986, os militares saíram do Brasil, e isso deu fim à ditadura brasileira. Como consequência, veio a Constituição de 1988, que foi escrita após o final da ditadura e determinou os direitos e obrigações dos cidadãos e das ideias políticas do nosso país. Por ter sido criada no final da ditadura e por ter sido resultado de um amplo debate com a população, ficou conhecida como Constituição Cidadã e está em vigência até hoje. A partir do ano de 1989, a União Soviética começou a passar por uma série de problemas e, como consequência, houve a queda do Muro de Berlim, que se relaciona com essa desintegração do bloco das nações socialistas no leste europeu. O grande foco da crise era a economia ruim dos países e a situação de vida dura da grande maioria da população. A queda do Muro de Berlim é um dos maiores marcos da Guerra Fria, gerando alegria ao povo. A situação da União Soviética ia de mal a pior. O novo líder, Mikhail Gorbachev, tentou implementar 2 medidas políticas econômicas, a perestroika e a glasnost, que tinham como objetivo restaurar a União Soviética, mas no final das contas acabou contribuindo ainda mais para o declínio e fim da União Soviética. A União Soviética se dissolveu oficialmente em 31 de dezembro de 1991. Após 69 anos de existência, a Federação Russa ficou conhecida como sua sucessora, pois ficou com mais da metade do antigo território soviético, além da maioria do seu parque industrial e militar. O Tratado de Maastricht, formalmente conhecido como Tratado da União Europeia, foi assinado em 7 de fevereiro de 1992, pelos membros da Comunidade Econômica Europeia, na cidade de Maastricht, nos Países Baixos. A partir desse tratado, foi criada a União Europeia e foram lançadas as bases para a criação de uma moeda única europeia, o euro. A antiga Comunidade Econômica Europeia estava passando por melhorias e veio a se tornar o primeiro bloco econômico do mundo, resultando em vários avanços e várias melhorias para seus países. O Plano Real foi um programa brasileiro com o objetivo de estabilização e reformas econômicas, implantado no governo Itamar Franco. Porém, a realização do projeto foi feita pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi quem realmente colocou em prática o Plano Real, trazendo ele como nova moeda brasileira em 1944. Em 11 de setembro de 2001, foi o dia que é considerado o maior atentado terrorista do mundo. O atentado do 11 de setembro foi uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos, coordenados pela organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda, em 11 de setembro de 2001. Os terroristas sequestraram 4 aviões comerciais de passageiros. Os sequestradores colidiram 2 aviões nas Torres Gêmeas do complexo empresarial do World Trade Center. Os outros 2 aviões colidiram com o Pentágono e outro num campo aberto de Shanksville, perto da Pensilvânia. O líder por trás disso, e que ficou conhecido como o principal responsável, foi o islâmico Osama Bin Laden, que veio a ser caçado posteriormente pelos Estados Unidos. A doutrina Bush foi um termo utilizado para descrever uma série de princípios relacionados com a política externa do presidente George Bush. Essa política teve como principal objetivo invadir e procurar por Osama Bin Laden, o responsável pelo atentado do 11 de setembro. E isso foi utilizado como justificativa para a invasão do Afeganistão. Outra consequência foi a instalação de alfândegas mais resistentes, tentando se prevenir de ataques terroristas futuros. Agora citaremos alguns acontecimentos atuais de 2020. Não dá para citar 2020 sem falar da pandemia do coronavírus. Considerado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, uma pandemia em 2020, o coronavírus é uma doença muito assustadora pela sua facilidade de transmissão. Os números hoje, dia 16 de junho de 2020, são esses, e a doença já matou mais de 438 mil pessoas. É importante ressaltar que, além de evitar aglomerações, deve-se utilizar a máscara.
Um dado importante é que a ciência nesse período é extremamente avançada, diferente da gripe espanhola. Para encerrarmos, falaremos de um assunto bem recente, que aconteceu há pouquíssimo tempo: a entrada da SpaceX na corrida armamentista. Essa foi a primeira vez que uma empresa privada, que não seja do Estado, mandou um foguete para o espaço. A empresa do Elon Musk, SpaceX, foi a primeira. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se puder, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ficar por dentro dos vídeos futuros. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês. Qual guerra vocês querem que eu fale no próximo vídeo? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra ou Guerra Fria? Você pode votar clicando nos cards aí em cima. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.